Amigos, tem vídeo novo no Brasil Assombrado. Corre lá, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like para hypar e fortalecer o canal. E lembrando, quando não tiver vídeos aqui, vai ter conteúdo novo no nosso outro canal. Olá, inscritos do canal. A minha vida inteira foi marcada por acontecimentos estranhos e somente minha avó e meu irmão entendiam as coisas pelas quais eu passava. Houve uma época em que eu chorava pedindo a Deus para que apagasse a minha memória. Acho que hoje Ele está fazendo isso, mas antes que eu realmente sofra esse apagão, por assim dizer, eu quero compartilhar com vocês um pouco das coisas que eu vivenciei. Pois bem, não me lembro exatamente o ano em que isso aconteceu, mas meu pai já estava namorando uma moça que viria a ser a sua esposa, no caso a nossa madrasta. A minha avó comprou uma casa grande, antiga e com um quintal enorme. Logo nos mudamos para lá e ficamos encantados com o local. Os meus 2 irmãos e o meu pai escolheram seus quartos rapidamente. A minha avó ficou com o último quarto, que ficava de frente para a cozinha, e nos colocou no mesmo quarto que ela, pois dizia que o meu pai precisava de privacidade. Passaram-se alguns dias e o meu irmão e eu notamos que a vizinha ao lado tinha uma criança mais ou menos da nossa idade e que nunca saía do quarto. Descobrimos que ele vivia trancado ali. Como a casa dela era de madeira e a divisão dos quintais era feita por uma pequena cerca de ripas, para uma criança curiosa, isso não significava obstáculo algum. Todos os dias íamos para o corredor na lateral da casa, afastávamos algumas ripas da cerca e passávamos para o quintal da vizinha. Passávamos horas brincando com aquele garoto, ele dentro do seu quartinho e nós do lado de fora. Conversávamos por uma pequena brecha que havia em uma tábua da parede. Não sabíamos o motivo pelo qual ele nunca saía para brincar. Certa manhã, fomos até o seu quintal chamá-lo pela fresta por onde ele sempre aparecia, mas ele não estava lá. Depois de um tempo, voltamos para casa. Durante o almoço, a minha avó estranhou o fato de já estarmos sentados e limpos sem que ela precisasse nos chamar. Normalmente, ela sempre tinha que ir atrás de nós e nos arrastar para o banho. Então contamos a ela que o filho da vizinha não estava em casa e por isso não tínhamos brincado com ele naquele dia. Muito séria, ela nos olhou e disse: "Que estranho. Eu não sabia que aquela senhora tinha criança em casa. Sempre que vou lá, nunca vejo nenhuma criança." Os dias se passaram e não vimos mais aquele garoto. Então, em uma tarde, quando voltamos da escolinha, corremos para o quintal para brincar. Ao passarmos pelo corredorzinho perto do quarto do garoto, ouvimos sua voz nos chamando: "Ei, eu estou aqui." A nossa alegria foi imensa ao vê-lo novamente. Perguntamos então o que havia acontecido e por que ele havia sumido por tanto tempo. E ele nos respondeu: "É que eu não posso brincar com vocês sempre. A mulher de vermelho não gosta." Na hora ficamos sem entender nada, mas com saudade continuamos a brincar como sempre. Ele lá dentro do quarto escuro e nós do lado de fora pela fresta. Pouco tempo depois escureceu e naquela mesma noite eu presenciei pela primeira vez algo aterrorizante que me atormentou por muitos anos. Eu tinha o costume de levantar pela madrugada com muita sede.
Como a minha avó sabia disso, sempre deixava uma jarra com água fresca sobre a mesa. Eu me levantei da cama e fui diretamente para a cozinha. E quando eu peguei a jarra e enchi o copo, virei-me para a porta que dava para os fundos do quintal. E o meu coração quase parou de medo quando eu vi uma mulher vindo em minha direção. Ela era morena, tinha cabelos longos e pretos e vestia uma roupa toda vermelha. Eu fiquei olhando para ela sem entender por onde ela havia entrado, pois a porta continuava fechada com a trava. Eu não a vi abrindo e quando ela se aproximou, percebi que não encostava os pés no chão. Ela parecia flutuar. Imediatamente soltei o copo e saí correndo pelos corredores da casa, indo em direção à sala. Escondi-me atrás das cortinas e comecei a chorar. Então, de repente, eu senti algo puxando as mesmas cortinas. O pavor havia tomado conta de mim. Eu soltei um grito tão alto que todos na casa acordaram. A minha avó veio pelos corredores e se aproximou. Pelo amor de Deus, menina, o que está acontecendo? Então, eu vi a mulher olhar bem no fundo dos meus olhos e desaparecer diante de mim. Na mesma hora, eu contei para todos os presentes o que eu havia visto. Eu disse que uma estranha mulher de vermelho estava na cozinha e me perseguiu até a sala. O meu tio ficou muito bravo por ter sido acordado no meio da madrugada com os meus gritos. Ele então me disse: essa menina só teve um pesadelo. Mãe, faça ela parar de chorar, eu preciso dormir. Na manhã seguinte, inexplicavelmente, eu acordei com muita febre. O meu corpo estava fraco e a mulher de vermelho não saía da minha cabeça. O meu pai foi então trabalhar naquele dia, pediu folga ao patrão e ficou comigo no hospital onde precisei ser internada. Na noite seguinte, foi a vez do meu irmão presenciar a aparição da tal mulher e pela manhã ele também precisou ser hospitalizado, sentindo os mesmos sintomas, febre e fraqueza. 2 dias depois, voltamos para casa e tudo parecia normal. Então, fomos visitar o nosso amigo do quartinho e assim que chegamos, ele então nos disse: eu avisei, ela não quer que eu fale com vocês, vão embora dessa casa. Ao ouvirmos aquilo, saímos assustados e contamos para a nossa avó o que ele havia nos dito. Ela então, já sem paciência, foi até a vizinha perguntar por que não deixava o neto brincar ou falar conosco. Algum tempo depois, a minha avó voltou para a nossa casa, parecendo confusa e espantada. O meu irmão e eu a ouvimos conversando com nosso pai na cozinha. Eu falei com a vizinha. Eu perguntei por que ela não deixava o neto dela brincar com as crianças, mas para minha surpresa, ela me disse que não tinha nenhuma criança em casa. O único neto que ela tinha morreu já faz 2 anos. O nosso pai ficou sem entender. Ele pensou que por sermos 2 crianças muito ligadas e solitárias, talvez estivéssemos inventando amigos imaginários. Dias depois, um rapaz passou vendendo pintinhos em uma caixa. Ficamos animados e pedimos à nossa avó que comprasse um. O meu pai, ao ver nossa alegria, decidiu comprar um para cada, pois o quintal era grande e havia espaço para eles crescerem. Aqueles pintinhos se tornaram a nossa fonte de alegria, pois passávamos o tempo todo brincando e criando histórias para eles. Até que, em uma certa manhã, o meu irmão levantou cedo e correu para o quintal para ver o seu pequeno animal. Mas ele não o encontrou. O pintinho havia sumido. A minha avó tentou acalmá-lo, dizendo para não se preocupar, pois em algum momento ele iria encontrá-lo. Talvez tivesse fugido para algum quintal vizinho. Mas então a noite chegou. Todos já estavam dormindo quando meu irmão ouviu piados vindos da cozinha. Curioso, ele se levantou para ver o que estava acontecendo.
Foi então que o encontrou. Debaixo da mesa estava o pintinho que havia desaparecido. Mas algo estava terrivelmente errado. Ele estava podre, cheio de vermes e piava como se estivesse tomado por ódio. O meu irmão conta que se aproximou para ver os ferimentos, mas o animal o atacou com bicadas violentas. Desesperado, ele gritou por socorro e quando corremos para ajudá-lo, encontramos uma cena assustadora. O meu irmão estava todo arranhado, encolhido debaixo da mesa e ao seu lado o pintinho morto. Ele estava já em estado de putrefação, com larvas saindo do seu corpo. Dessa vez não era um pesadelo. O animal estava lá e o corpo do meu irmão trazia as marcas do ataque. Ao vermos aquilo, a minha família levou o meu irmão para o hospital. Ele estava febril e em pânico, recusou-se dormir por medo de ser atacado novamente. Mas essa não foi a única coisa estranha que aconteceu. Na noite seguinte, eu fui acordado por uma presença perturbadora. Ao sair para beber água, vi diante da porta da cozinha uma mulher vestida de vermelho. Dessa vez eu não corri, não gritei e não chorei. Apenas fiquei paralisado. Ela me olhava fixamente e a sua voz ecoou no silêncio da casa. Era um som carregado de sofrimento e eu podia sentir sua dor. Era uma sensação tão intensa que misturava medo, tristeza e uma vontade incontrolável de chorar. Vem comigo, minha filha. Eu sinto a sua falta. Naquele momento eu senti o meu corpo ser puxado para perto dela, sem que eu tivesse qualquer controle. Foi então que ouvi passos no corredor. Alguém havia tossido. Num instante, aquela presença desapareceu. O meu pai entrou na cozinha e me segurou antes que eu desabasse no chão. Era como se eu estivesse desmaiado. Quando me despertei, eu estava no hospital ao lado do meu irmão. Ficamos internados por mais um dia e, enquanto isso, a minha avó aflita conversou com uma vizinha e contou tudo o que vinha acontecendo. E a resposta da vizinha a deixou ainda mais assustada. A vizinha revelou que já sabia do que se tratava. Disse que de alguma forma a filha e o neto da antiga moradora não haviam deixado aquela casa. Ela mesma já havia visto sombras caminhando pelo quintal e ouvira risadas vindas do quartinho que antes pertencia ao menino. Diante disso, a minha avó decidiu que precisávamos sair dali. Conversou com um amigo que tinha uma casa desocupada para alugar e assim que saímos do hospital, nos mudamos. A nova casa era maior, com um quintal bem espaçoso. Eu queria acreditar que tudo ficaria bem e que aqueles eventos estranhos ficariam para trás. Mas eu estava enganada. Aquilo seria apenas o começo para novas experiências com o sobrenatural, no qual futuramente irei trazer aqui para o canal. Boa noite. Boa noite, amigos do canal. Eu me chamo Renan, eu tenho 37 anos de idade e atualmente eu moro em Fortaleza, mas eu nasci e cresci em uma cidade do sertão central do Ceará. Porém, não revelarei o nome da cidade, pois a minha família é muito conhecida e sei que há vários inscritos do canal que moram por aqui e podem até conhecê-la. Agora, eu irei relatar alguns acontecimentos sobrenaturais que ocorreram na minha cidade, especificamente em um local que chamamos de Campo de Avião. Muitas pessoas dizem ter vivenciado algo sobrenatural ao passarem por aquela estrada. O que eu irei relatar para vocês envolve diretamente a minha família. Peço que os ouvintes fiquem atentos aos relatos. Eu vou tentar descrever um pouco desse local para que vocês entendam melhor como é aquele caminho.
Esse campo de aviação era pouquíssimo utilizado. Antigamente servia apenas quando algum político ou cantor famoso vinha fazer algum show na cidade. A pista era adequada apenas para aviões pequenos ou helicópteros. O asfalto da pista de pouso era bem longo e permitia um avião pousar tranquilamente. Dos dois lados da pista, só havia mata alta, que hoje deve estar ainda mais densa, pois o local acabou sendo abandonado por falta de manutenção. Era o início da década de 80. O meu pai, que se chama Renato, sempre gostava de pescar em um rio que ficava além desse local, considerado por muitos amaldiçoado. Havia um outro caminho para chegar até lá, mas era bem mais longo, exigindo uma grande volta ao redor do campo de aviação. Naquele dia, ele saiu com sua rede de pesca no meio da tarde. Como ainda era cedo, preferiu tomar o caminho mais longo para evitar passar pelo campo de aviação. Ele temia também aquele lugar. Chegando ao rio, pescou tranquilamente, porém, quando foi por volta das 5:30 da tarde, já começava a escurecer. Para quem mora no Ceará, sabe que a partir das 18 horas, ou seja, às 6 da tarde, o céu já está bem escuro. Como ele não tinha levado nenhuma lanterna para iluminar o caminho, ele então pensou consigo mesmo: rapaz, eu vou ter que passar pelo campo de aviação? Meu Deus, que o Senhor me proteja. Ele recolheu suas coisas e os peixes que tinha conseguido e saiu o mais rápido possível dali. Ao chegar no início da estrada que cruzava o campo de aviação, olhou para os dois lados e seguiu em frente, mesmo sentindo medo daquele local, que não tinha escolha. Se tentasse voltar por outro caminho, o trajeto seria ainda mais longo e já estaria a noite cerrada. Para disfarçar o medo, começou a assobiar, mas quando chegou na metade do caminho, algo fez o seu sangue gelar. Ele viu uma criatura tenebrosa vindo em sua direção. O meu pai, na mesma hora, ao ver aquilo, começou a rezar em voz alta, tentando se proteger daquilo. Ele descreve o que viu. Era um cavaleiro montado em um cavalo negro e enorme. O homem usava um capuz preto e, em vez de rosto, havia uma caveira. Ele não teve coragem de encarar aquela criatura e abaixou a sua cabeça. Ele ouvia perfeitamente os galopes se aproximando mais e mais, e quando a figura estava muito perto, ele decidiu fechar os olhos, pois algo lhe dizia que ele não deveria olhar diretamente para aquilo. Foi então que ele sentiu a presença ainda mais próxima, pois a criatura desceu do cavalo e começou a caminhar rindo em sua direção. O som de correntes se arrastando pelo chão ecoava na escuridão, e um cheiro forte de enxofre ficou insuportável. Foi quando que do nada aquela criatura parou ao seu lado e falou com uma voz assustadora: "Você não vai olhar para mim, moço?" O meu pai, apavorado, voltou a rezar o credo em voz alta. A criatura soltou uma gargalhada aterrorizante, subiu novamente no cavalo e seguiu com seu caminho. Ele permaneceu ali de olhos fechados por uns 10 minutos, sem coragem de se mover, e quando sentiu que o perigo havia passado, começou a abrir os olhos lentamente. Mas então, ouviu um relincho de cavalo logo atrás dele. O seu coração quase parou. Ele olhou de canto de olho e viu que a criatura ainda estava ali ao seu lado. Sem saber de onde tirou forças, começou a correr com todas as suas energias. O ser demoníaco vinha logo atrás gargalhando de forma grotesca, enquanto as correntes continuavam sendo arrastadas pelo chão. A única luz que iluminava o caminho era a lua cheia, que tornava tudo ainda mais sombrio. O meu pai sentia que estava prestes a desmaiar de exaustão quando avistou o final do campo de aviação. Ao longe, ouviu vozes e, desesperado, gritou por socorro. Foi nesse momento que a criatura soltou outra gargalhada sombria. O cavalo relinchou alto e a figura desapareceu correndo, indo em direção ao matagal. Quando ele saiu do campo de aviação, encontrou uma família que voltava de um culto. Vendo aquelas pessoas,
o meu pai simplesmente desmaiou de cansaço e medo. O seu Gonçalo, um dos homens da família, se aproximou, reconheceu o meu pai e disse para sua família seguir em frente enquanto ele o levava para casa. Colocou um dos braços sobre o seu ombro e seguiu praticamente arrastando meu pai. Ao chegar em casa, o meu avô Carlos viu que o meu pai estava pálido e suando muito. Perguntou ao seu Gonçalo o que havia acontecido e ele contou como o encontrou no caminho pedindo socorro. Preocupado, meu avô pediu para que os seus outros 2 filhos acompanhassem o seu Gonçalo de volta para sua casa enquanto tentavam entender o que estava acontecendo com meu pai. Quando ele acordou na manhã seguinte, ele estava ardendo em febre. A minha mãe tentou dar alguns remédios caseiros, mas nada adiantava. Foi então que ela pediu para chamar a sua comadre, Dona Matilde, uma rezadeira. O meu tio Rubinho saiu correndo e foi até a casa dessa Dona Matilde. Ao saber do estado do meu pai, ela foi rapidamente até a nossa casa. Chegando lá, encontrei o meu pai em delírio. Ele tremia e dizia que a criatura ainda estava ao seu lado, dizendo que levaria sua alma. Na mesma hora, a Dona Matilde percebeu o que estava acontecendo. Isso só pode ser um demônio da morte, murmurou. Ela imediatamente começou suas orações e pediu que todas as mulheres das redondezas viessem rezar um terço. A minha mãe pediu ajuda às vizinhas e começaram a rezar o terço. A Dona Matilde tentava conversar com meu pai e pedia para que ele descrevesse a criatura. Mesmo delirando, ele falou como era. Ela pegou algumas ervas medicinais, fez um chá forte para ele e não parava de benzê-lo com o peão roxo. Foi o dia todo nessa luta, até que à noite a febre baixou e o meu pai foi recuperando os sentidos. A Dona Matilde ficou exausta de tanto lutar para salvar a vida do seu afilhado. Já os meus avós a agradeceram e ela voltou para casa, mas disse que viria pela manhã para rezar novamente com o pinhão roxo por 7 dias, até ele ficar bem de vez. Graças a Deus, com 1 semana meu pai estava recuperado. No entanto, ele parou com o hábito de pescar sozinho e muito menos passar por aquele local. Depois desse episódio, anos se passaram e o meu pai acabou se casando com a minha mãe. O nome dela é Conceição. Eles tiveram 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Eu era o mais velho. Era Quaresma, era o ano de 2002 e alguns parentes de Fortaleza vieram nos visitar e passar a Semana Santa com a gente. A casa estava cheia de crianças e adolescentes e quando anoitecia, sentávamos na frente de casa para contar os causos do sertão. Eu tinha um primo da minha idade, na época tínhamos 15 anos. Ele se chamava Camilo e não acreditava na história que havia acontecido com meu pai. Por ser de cidade grande, não levava a sério as histórias do interior. Pela manhã, convidei os meus 3 primos, Camilo, Carmen e o Juan, para irmos ao rio. E acabou auto se convidando a minha irmã Ritinha, que era um ano mais nova do que eu. Avisamos para os nossos pais que iríamos para o rio e que voltaríamos lá por volta das 2 da tarde. Saímos de casa lá por volta das 11h30 da manhã e quando chegamos na divisa entre o caminho do campo de aviação e o caminho mais longo, eu olhei para eles e disse: pessoal, vamos aqui pelo caminho mais longo, não passamos por esse outro caminho. O meu primo Camilo então começou a zombar. Tu não é macho não? Pois eu vou por esse caminho. Eu quero ver essa tal criatura. Eu quero ver se ela vai aparecer para mim. Ele até chamou a minha irmã para ir com ele, mas ela não quis ir. Eu disse então para o irmão dele ir junto. E o Juan, mesmo não querendo muito, acabou obedecendo. Eu ensinei o caminho e falei que era só seguir reto, pois dava quase em frente ao rio. Nos separamos e seguimos em frente. Chegamos primeiro e por um tempo eles não apareciam, até que os meus primos surgiram muito pálidos e sem fôlego. Eu perguntei o que havia acontecido, mas eles só choravam sem parar.
Ficamos ali por alguns minutos tentando acalmá-los, até que o Camilo, ainda ofegante, disse: Macho, eu nem conto a marmota que vimos. Estávamos andando tranquilamente quando vimos de longe uma pessoa. Eu falei para o meu irmão: eu vou perguntar se estamos no caminho certo. Só que à medida em que aquilo se aproximava, eu fui achando estranho, pois a figura estava montada em um cavalo muito grande. Ele usava um capuz preto. Eu até pensei: meu Deus, esse cara é maluco. Todo vestido desse jeito num calor desse. Ele deve estar delirando. Afinal, onde morávamos era muito quente, pois ficava no sertão central do Ceará. Foi então que eles perceberam que aquela coisa vinha de cabeça baixa. Quando estava bem perto, ela ergueu a cabeça e vimos um crânio. Na hora demos um grito e, sem pensar, eu puxei o meu irmão para dentro do mato. Subimos em uma árvore e aquela coisa passou pela pista dando gargalhadas, porém eram umas gargalhadas grotescas. Tremíamos de medo. Nem sabemos como conseguimos subir naquela árvore tão rápido, de tanto pavor que estávamos sentindo. Ficamos ali por um bom tempo observando aquela coisa que ia e voltava. Foi quando decidi e disse que a gente precisava correr, senão iria anoitecer e ficaríamos por ali. Descemos devagar e começamos a correr como condenados. Mas quando já estávamos perto do final do caminho, aquilo começou a correr atrás de nós. Estava longe, mas dava para ouvir as correntes sendo arrastadas e uma gargalhada diabólica e os galopes do cavalo negro. Quando finalmente chegamos ao fim do caminho, olhamos para trás e aquilo simplesmente havia sumido. Foi por isso que demoramos tanto para chegar aqui. E o que mais me deixa assustado, que foi em plena luz do dia. Geralmente coisas assim acontecem durante a noite, na madrugada, mas durante o dia foi a primeira vez. Depois que ele contou o que havia acontecido com ele, ficamos assustados e voltamos para casa pelo caminho mais longo e nem banho de rio tomamos de tanto medo. Quando chegamos em casa, a primeira coisa que fizemos foi contarmos tudo para a nossa família. O meu avô, por sua vez, deu logo um carão daqueles no Camilo, pela idiotice dele ter ido pelo caminho do campo da aviação e ainda por cima arrastar o seu irmão com ele. O meu pai então olhou para eles e disse: e agora, vocês acreditam? Depois desse dia, ficou muito difícil de irmos ao rio. O medo daquela criatura diabólica nos acompanhava. Mas o mais estranho era que as aparições no campo de aviação continuavam. De vez em quando, alguns desavisados passavam por lá, mas nem sempre aquilo aparecia para todo mundo. E isso eu não sei explicar. Hoje em dia esse caminho está desativado, nunca mais teve manutenção naquela pista. E aquela coisa, aquela coisa, com certeza habita aquele local assombrado, esperando apenas um pobre coitado desavisado a passar por lá, seja por dia ou pela noite, para poder assombrá-lo, e assim achando graça do pobre infeliz. Olá amigos, o meu nome é Fernanda. Eu tenho 42 anos de idade e quero contar um fato que aconteceu comigo anos atrás, quando eu morava no interior do estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Em determinada época, a minha família e eu estávamos nos mudando para uma outra casa na mesma cidade. A nova residência não era antiga e nem tinha uma aparência assustadora, nada que chamasse atenção. No entanto, alguns acontecimentos estranhos começaram a nos deixar intrigados. Logo no dia da mudança, enquanto a minha mãe verificava os cômodos, encontrou algo incomum. Debaixo do tanque, haviam restos de vela de várias cores. Aquilo não parecia algo normal de se encontrar, mas ela não deu muita importância, limpou tudo e seguiu com os afazeres. Depois de organizarmos tudo,
começamos a nos acostumar com a nova casa. Nas primeiras noites tudo correu normalmente, sem nenhuma novidade. Mas após alguns dias, quando já estávamos ambientados, coisas estranhas começaram a acontecer. O meu irmão e a minha irmã e eu passamos a ouvir ruídos estranhos pela casa. Eram risadas, passos e sussurros que ecoavam pelos corredores, sempre nos deixando assustados. Decidimos contar à nossa mãe o que estávamos ouvindo, mas ela não deu muita atenção. Disse que era apenas impressão nossa por estarmos em um ambiente novo. Depois do que a nossa mãe nos disse, tentamos seguir a vida normalmente, acreditando que realmente tudo aquilo fosse apenas fruto da nossa imaginação. No entanto, os eventos inexplicáveis se intensificaram, provando que estávamos enganados sobre aquele lugar. Então, em uma certa manhã, a minha irmã acordou assustada. Na noite anterior, ela e o meu irmão dormiram em suas respectivas camas, mas ao amanhecer estavam em camas trocadas. Nenhum dos dois sabia explicar como aquilo havia acontecido, e foi bem aterrorizante. Além disso, as luzes da casa acendiam e apagavam sozinhas e os passos misteriosos continuavam. Eu sempre fui muito medrosa e jamais sairia da minha cama sozinha durante a noite. Eu sempre chamava minha mãe para me acompanhar ao banheiro ou então para beber água. Em uma dessas madrugadas, chamei a minha mãe para me levar ao banheiro. Ouvi seus passos se aproximando do quarto e senti sua presença ao lado da minha cama. Quando pedi para que ela me acompanhasse, virei o rosto para olhá-la e senti um calafrio indescritível. Não era minha mãe. Diante de mim, havia uma figura alta e escura, apenas um vulto sombrio parado ao meu lado. O meu coração quase parou. Soltei um grito desesperado, berrando pelo nome da minha mãe. E ela veio correndo, e quando lhe contei o que havia acontecido, mais uma vez não deu importância. Disse que eu deveria estar sonhando ou imaginando coisas. Pois bem, os fenômenos continuaram e, para piorar, pacotes estranhos começaram a chegar pelos correios. Não tinham remetente e traziam conteúdos perturbadores. Um deles continha uma foto esquisita, um peito masculino tatuado com uma borboleta enorme. A minha mãe, que não acreditava em coisas sobrenaturais, achou a foto curiosa e mandou emoldurar. Ela tem esse quadro até hoje. Os eventos assustadores se tornaram cada vez mais frequentes. Eu tinha verdadeiro pavor daquela casa, até que inesperadamente a minha mãe decidiu que nos mudaríamos. Nunca soubemos se ela viu algo que a fez mudar de ideia, pois nunca nos contou nada. No dia da mudança, enquanto retiravam os móveis do meu quarto e do quarto dos meus irmãos, um dos tacos do piso se soltou e debaixo dele havia uma camada de terra vermelha. Achamos estranho, mas como já estávamos indo embora, não demos muita atenção. No momento de apagar as luzes do quarto, algo inexplicável aconteceu. O interruptor simplesmente se soltou sozinho e desapareceu. Procuramos em todos os cantos do cômodo, mas nunca o encontramos. Depois que nos mudamos, uma vizinha contou à minha mãe que naquela casa eram realizados rituais de magia negra e sacrifícios de animais. Bom, aquilo explicava muita coisa. Não era à toa que tantos fenômenos assustadores ocorriam por ali. Depois que nos mudamos, nunca mais presenciamos nada. E graças a Deus por isso. Boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é Geraldo. Atualmente eu moro em Brasília. Eu passei por uma situação completamente inacreditável que quero compartilhar com todos vocês. Tudo o que eu irei relatar aqui aconteceu comigo
e foi no ano de 1997. Naquela época eu morava na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. Então, vamos aos fatos. Para quem conhece a região, especialmente caminhoneiros e motoristas de ônibus, há uma estrada bastante movimentada que liga Campina Grande a Patos. E se eu não me engano, o trajeto entre as cidades tem aproximadamente 140 quilômetros. Esse caminho é relativamente longo e, sem medo de errar, eu posso dizer que é bem arriscado, especialmente para quem não conhece bem aquelas estradas. Mas um dos pontos mais perigosos ficava entre Juazeirinho e a cidade de Patos, na Serra da Veração. Nesse trecho havia uma passagem extremamente arriscada, onde existia um despenhadeiro com mais de 200 metros de profundidade. Quem conhece sabe o quanto é arrepiante passar por este ponto da rodovia, e justamente nesse local haviam registros de mais de 200 acidentes fatais. Foi exatamente nesse local que eu fiquei sabendo de uma situação tão macabra quanto inexplicável. Certa noite, tudo parecia normal. Já era tarde, lá por volta das 22 horas. Eu estava com alguns amigos conversando e tomando algumas cervejas em um bar da região, perto da praça de Campina Grande. O bar ficava próximo ao ponto onde estavam estacionados os carros de aluguel, ou, como são mais conhecidos, os táxis. Em um determinado momento, depois de muita conversa fiada, começamos a comentar sobre os casos que já haviam ocorrido naquele trecho da estrada que eu mencionei anteriormente. Estávamos distraídos com o assunto, contando diversas histórias, quando que do nada algo chamou a nossa atenção. De repente surgiu na esquina um carro em alta velocidade. Em seguida, o motorista freou bruscamente bem em frente ao bar onde estávamos sentados. Foi uma cena estranha, e logo o carro ficou cercado de pessoas, incluindo alguns taxistas que estavam por perto e outros frequentadores do bar. Curioso com aquela situação, eu me levantei para ver melhor o que estava acontecendo. Havia bastante agitação em volta do veículo, e logo vimos que o motorista era um taxista. Ele saiu do carro totalmente transtornado, falando alto e com um olhar de puro desespero. Ele colocava as mãos na cabeça e parecia fora de si, como se algo muito sério e assustador tivesse acontecido. Não era qualquer coisa. Além da palidez extrema, o homem não conseguia articular uma só palavra. Eu confesso que eu fiquei com pena daquele rapaz. Alguns minutos depois, um dos funcionários do bar pegou o motorista pelo braço e o levou para dentro. Lá ele se sentou no balcão e lhe deram um copo d'água. Aquela cena deixou todos especulando, tentando entender o que havia acontecido. Só depois de cerca de meia hora ele começou a se acalmar, e é aí que ele conseguiu falar, porém com muita dificuldade. Foi então que um dos homens que o ajudou a entrar no bar perguntou o que havia acontecido com ele. Foi então que um dos homens que o ajudou a entrar no bar perguntou o que havia acontecido. E com uma voz embargada, gaguejando e ainda visivelmente aterrorizado, o motorista iniciou o seu relato. Eu posso dizer sem medo, o que ele contou foi algo realmente assustador. Segundo ele, havia pegado uma corrida que lhe renderia um bom dinheiro. Ele levaria uma família até a cidade de Patos. Até então, tudo transcorria normalmente, sem nenhum problema no trajeto. A viagem terminou sem qualquer situação estranha, e como já havia ficado tarde, assim que deixou os passageiros, decidiu voltar para Campina Grande o mais rápido possível, pois sabia que teria um longo caminho pela frente, ainda mais perigoso durante a noite. Antes de pegar a estrada, ele tirou um tempo para jantar e em seguida passou em um posto de gasolina para abastecer e também verificar o óleo e conferir se tudo estava em ordem para poder seguir com a viagem de retorno.
Ele disse que já eram cerca de 18 horas quando terminou de encher o tanque. Com tudo pronto, esperou um pouco para ver se conseguia algum passageiro para aproveitar o retorno e, como ninguém havia aparecido, resolveu seguir a viagem sozinho. Naquele momento, todos nós que estávamos em volta daquele motorista ficamos em silêncio, atentos a cada detalhe que saía da boca dele. O motorista continuou contando que seguiu tranquilo por boa parte do trajeto de volta, mas foi quando chegou na descida do Morro da Viração, perto do despenhadeiro, que algo inacreditável aconteceu. O motor do carro simplesmente parou do nada. Estranhando a situação, ele encostou o veículo e desceu para verificar o que havia acontecido. Afinal, ele tinha tomado todos os cuidados antes de pegar a estrada. O óleo estava certo, a água no nível adequado, tudo parecia normal. Ele abriu o capô e inspecionou atentamente, até perceber que uma das velas do motor estava meio frouxa. Ele mexeu a vela, apertou melhor e, satisfeito de que havia resolvido o problema, fechou o capô e seguiu indo em direção à porta do carro para entrar novamente. E foi nesse momento que ele sentiu um arrepio subindo pela espinha. Ele mal bateu a porta e se acomodou no banco, quando sentiu uma mão tocar o seu ombro direito. No susto, virou-se rapidamente para trás e viu dois homens sentados no banco traseiro do carro. Segundo a sua descrição, eram sujeitos altos, vestidos com roupas brancas. Naquele instante ele entrou em pânico. Afinal, estava no meio do nada, em uma estrada deserta e sem nenhum outro veículo ou pessoa por perto. Foi então que um dos homens olhou para ele e, com uma voz calma e grave, disse que precisavam ir para Campina Grande. Em seguida, acrescentou que os dois estavam ali há muito tempo esperando por um transporte para voltar para casa. O motorista não conseguia entender como aqueles homens haviam aparecido ali tão de repente. Ele tinha certeza absoluta de que estava sozinho naquele lugar. Antes que ele pudesse reagir, o outro homem se virou e falou com uma voz estranha, cujo som ele disse que jamais esqueceria. Disse que ele precisava acelerar o máximo possível, pois tinham que chegar na cidade às 10 horas da noite. Sem saber o que fazer e tomado pelo medo, ele apenas deu a ignição no carro e arrancou pela estrada escura, levando aqueles dois sujeitos no banco de trás. Até aquele momento, seu maior receio era um assalto, mas em sua cabeça ele jamais imaginaria que o que estava acontecendo não tinha nada a ver com isso. A cada momento ele olhava pelo retrovisor de relance, tentando entender quem eram aqueles homens, mas eles apenas permaneciam imóveis, observando a estrada com olhares frios. O tempo passava e ele ainda estava no meio do trajeto. Cada quilômetro percorrido parecia uma eternidade. Então, quando o relógio já se aproximava das 10 da noite, um dos homens voltou a falar. Ele reforçou que o motorista precisava se apressar, pois o tempo estava acabando. O pobre rapaz já estava na estrada de Campina Grande quando se virou para perguntar onde eles queriam descer. E foi nesse momento que ele entrou em choque. O banco de trás estava completamente vazio. Aqueles dois homens haviam desaparecido sem deixar rastro. Completamente apavorado, em estado de choque, ele continuou dirigindo em alta velocidade sem pensar em mais nada, até que acabou parando na esquina perto do bar, tendo um apagão. A sua mente estava em branco e ele mal se lembrava como havia ido parar naquele lugar. Depois de ouvir essa história, todos nós ficamos muito chocados, pois ele não tinha como inventar aquilo. O seu estado era de total pavor. Eu não acredito que tivesse condições de criar toda aquela narrativa. Bom, pessoal, esse é o relato, e isso não aconteceu comigo, mas eu testemunhei uma pessoa em um estado que me passou total veracidade dos eventos narrados. Ele não ganharia nada mentindo para as pessoas que ouviram a sua história.
uma coisa eu sei: aquele lugar é marcado por tragédias e com certeza tem energias muito pesadas. Não é comum que histórias e causos sobre o assombrado trecho da Serra da Viração surjam de tempos em tempos. Então fica o aviso: cuidado ao visitarem aquele local. Eu tenho certeza de que desde 1997 esse lugar acumulou ainda mais tragédias, deixando almas perdidas vagando sem rumo, talvez tentando voltar para casa, sem nem saber que já não estão mais entre os vivos. Eu não passo por aquele trecho nem que me paguem, e muito menos durante a noite, pois eu acredito piamente que lá existem forças que nós não compreendemos. Olá, boa noite. O meu nome é Luiz Cláudio e venho contar alguns relatos que aconteceram comigo e minha família. Hoje eu estou com 54 anos de idade e venho de uma família muito humilde. Na época eu tinha 9 anos de idade e passávamos grandes dificuldades financeiras. Éramos 6 pessoas: meu pai, minha madrasta, 3 irmãos mais novos e pouco tempo depois veio mais um irmão. O meu pai tinha um tio que possuía várias propriedades e uma delas localizada em Rocha Miranda, no estado do Rio de Janeiro. Estava vazia. Ele não conseguia alugá-la e havia adquirido essa casa recentemente. Meu tio dizia que não sabia o que fazer com a residência, mas com o tempo descobrimos que a realidade era outra. Meu pai, um pouco relutante, acabou aceitando a oferta, já que, além das dificuldades de trabalho, havia a promessa de ajuda por parte do tio, que também não cobraria aluguel para nós nos mudarmos para lá. Com isso, decidimos nos mudar para casa. A casa era bem grande, tinha 3 quartos, 4 salas, uma copa ampla, cozinha, 2 banheiros e um quintal enorme, dividido assim em 2 partes. A primeira parte do terreno era com um calçamento de concreto e uma garagem sem coberta, que cabiam uns 4 carros. A casa ficava um pouco recuada, com um corredor do lado direito e uma varanda ao lado esquerdo, que dava para um terreno com um pé de cajá e de carambola. Na segunda parte do terreno, havia um pomar com 3 pés de manga, um de manga coração de boi, um de manga carlota e um de manga espada, além de pés de goiaba, limão, bananeiras, pitangas e outras frutas que eu nem me lembro agora. Havia também uma construção nos fundos do terreno. A casa era grande e espaçosa e ficamos maravilhados com o tamanho. Logo tratamos de nos instalar e seguir com nossas vidas, indo para a escola, conhecendo vizinhos e procurando trabalho. Eu, por exemplo, comecei a vender picolés nas ruas após as aulas, o que me permitiu conhecer muitas pessoas, inclusive os vizinhos que moravam ao lado da nossa casa. Seu Afonso, que era paraplégico e morava com a sua mãe e sobrinho. Fiz amizade com eles, principalmente um sobrinho que era um pouco mais velho que eu. Com o tempo, eles nos perguntaram se a casa estava bem e se havíamos percebido algo anormal. Na hora eu fiquei intrigado e perguntei o motivo da pergunta. Eles me olharam e, sem dizer nada, mudaram de assunto. Depois de um tempo, começamos a notar pequenas coisas. Alguns barulhos, estranhos acontecimentos e outros sinais que ficavam mais evidentes. No início, eram detalhes sutis, mas com o tempo, as coisas pioraram. A minha madrasta teve outro filho, meu irmão Fábio, e como o meu outro irmão, o Rodrigo, era muito novo e ainda não havia sido batizado, o meu pai resolveu esperar o nascimento do Fábio para batizar ambos juntos. A família reclamava muito, dizendo que não era bom esperar,
pois havia algo de maligno no mundo que poderia afetar as crianças na casa sem batismo. O meu pai sempre foi cético em relação ao sobrenatural e refutava qualquer ideia sobre o assunto. No entanto, o nosso cão de guarda, que também via e ouvia coisas estranhas, de repente começou a adoecer de forma inexplicável. Ele não conseguia comer, mas ainda se mantinha firme. O meu pai marcou o batismo e convidou a família para um almoço, onde batizamos os meninos. Na manhã seguinte, o meu cãozinho apareceu morto. Eu não perdi tempo e fui até a vizinha contar o ocorrido. Ela disse que ele havia suportado a maldição que pesava sobre os meus irmãos até que fossem batizados. Após o batismo, as coisas só pioraram, pois os acontecimentos se tornaram mais frequentes e intensos. A minha irmã tinha uma boneca grande que parecia uma criança de 5 anos e percebeu que, embora a deixasse em um canto do quarto, ao acordar, encontrava a boneca em outro lugar. Uma noite ela acordou e viu a boneca andando sozinha pela casa. Ela contou, mas ninguém acreditou. Eu, que ainda era pequeno, começava a perceber que algo estava muito errado. Eu passei a ter muito medo e acordava constantemente com os barulhos durante a noite, pois o meu quarto ficava de frente para a copa e a cozinha. Eu ouvia o armário de correr se abrindo, os copos de vidro se batendo entre si, a porta se fechando bruscamente, as panelas balançando e batendo no fogão e nas prateleiras. Eu também ouvia as louças da pia se batendo violentamente, além de a porta da geladeira se abrir e as garrafas se chocarem dentro dela. Esses acontecimentos se repetiram em várias noites, e a minha madrasta começou a ver vultos até durante o dia, o que fez com que ela ficasse com medo de ficar sozinha em casa. Ela então começou a procurar ajuda e o meu pai decidiu ir até o Porto das Caixas, uma cidade católica da época, em busca de forças e ajuda. Na viagem, comprei um cordão com um crucifixo que me fez sentir protegido. Quando voltamos, o meu pai colocou todos nós para dormirmos no quarto dele. Estávamos tão cansados que logo adormecemos. Mas durante o sono, começamos a ouvir vozes e sentir braços tentando entrar pela janela e pegar-nos pelo pescoço. No dia seguinte, percebi que o meu cordão havia sumido e ninguém sabia o que havia acontecido com ele. Com o aumento da violência dos acontecimentos, como copos sendo jogados e objetos desaparecendo ou mudando de lugar, eu fui até a minha vizinha e perguntei por que aquilo tudo estava acontecendo. Ela, com calma, me contou que a casa pertencera a uma mulher que, depois de descobrir que fora traída, se matou dentro da casa. Ela havia queimado a si mesma. Após isso, o seu tio teve que conseguir um imóvel na justiça e provar que o comprara. Eu fiquei horrorizado com a história e, na época, eu tinha 12 anos de idade. Eu chamei a minha madrasta e contei tudo para ela, que por sua vez contou para o meu pai. Ele confrontou seu tio e eles brigaram. E a verdade veio à tona. O meu pai então decidiu que iríamos nos mudar, mas um último acontecimento fez com que ele se apressasse. Em uma noite clara, lá por volta das 2 horas da manhã, ouvimos um grande alvoroço no portão de ferro de nossa casa. Uma briga intensa entre cães de rua e uma criatura enorme, que parecia misturar o uivo com um rosnado monstruoso. Estava atacando os cães. Eu, com medo, não me atrevi a olhar pela janela, mas consegui ouvir a briga até que a criatura se afastasse. Aquilo foi o suficiente para o meu pai tomar a decisão de nos mudarmos. Então fomos morar com a mãe da minha madrasta por um tempo e logo soubemos que o tio do meu pai não ficou muito tempo com a casa, nem 6 meses para dizer a verdade. Ele também não aguentou a pressão do lugar e desde então
Sempre tive algum tipo de contato com o sobrenatural e hoje eu sou espírita kardecista. Houve outros casos, mas isso eu conto em uma outra ocasião. Muito obrigado a todos por ouvirem o meu relato. Fiquem com Deus. Caros amigos, o que eu irei relatar aconteceu na minha infância, na cidade de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro Vilar dos Teles. No passado, aquela região era uma única e grande fazenda. Tudo começou quando meus pais se mudaram de Engenho de Dentro para lá. Isso foi no ano de 1979. O meu pai trabalhou duro para pagar o terreno e construir nossa casa, que a princípio tinha apenas um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha com copa. Sou caçula de 7 irmãos. Assim que a casa ficou pronta, faltando apenas os acabamentos, nos mudamos para lá. Na primeira noite, algo estranho aconteceu. Escutamos batidas na porta da cozinha. Alguém parecia tentar forçá-la para entrar. Meu pai, assustado, pegou um pedaço de ferro e facas. Junto com os meus irmãos mais velhos, preparou-se para enfrentar quem quer que fosse. Mas ao abrirmos a porta, não havia ninguém. Fechamos a casa e tentamos voltar ao normal. No entanto, poucos minutos depois as batidas recomeçaram e novamente alguém tentava girar a maçaneta. Só que dessa vez todos estavam dentro de casa. Ficamos confusos e assustados e no dia seguinte procuramos rastros, pegadas, qualquer vestígio do que poderia ter causado aquilo, mas não encontramos nada. A partir daquele dia, os fenômenos passaram a ocorrer todas as noites, sempre por volta das 23h30. Certa vez, um amigo foi até a minha casa me procurar, mas eu não estava. O meu pai, educado, ofereceu um copo d'água e permitiu que ele se servisse na cozinha. Pouco depois, ele voltou correndo e pálido. Disse que ao entrar na cozinha, viu uma moça loira parada ali. Ela sorriu para ele, mas não era um sorriso comum. Era um sorriso macabro. Não demorou para que outras pessoas também a vissem. Além das aparições, ouvimos sons na cozinha, como se alguém lavasse pratos, panelas e talheres. Os eventos sobrenaturais haviam se tornado cada vez mais perturbadores. Teve até uma noite que meu pai foi ao banheiro e mesmo depois de sair, continuamos ouvindo o barulho de alguém urinando no vaso. Outra vez, estávamos assistindo TV e ao desligá-la para dormir, ouvimos uma forte pancada na estante seguida por uma gargalhada sinistra vinda de trás do espelho da nossa casa. Com o tempo, a minha família se desestabilizou. Os meus pais acabaram se separando. Eu continuei morando na casa até a idade adulta e as aparições e fenômenos sobrenaturais nunca cessaram. Hoje, ninguém mais mora lá. Meus irmãos tentaram, mas todos que viveram na casa acabaram brigando com seus cônjuges e se separando. A casa permanece vazia. Curiosamente, sempre que alguém tenta reformá-la, algum motivo acontece e a obra nunca é finalizada. Atualmente, moro em outra cidade, a 170 quilômetros de distância. A casa ainda está lá, abandonada, e ninguém da família quer saber mais dela. Nas férias eu sempre vou para a fazenda do namorado da minha tia, lá no interior de Minas Gerais. Ele é minha tia e os meus primos moram lá. A família do namorado da minha tia tem a fazenda desde o final do século XIX. No verão passado, eu tinha ido para lá como de costume,
Só que dessa vez, o meu espírito curioso e aventureiro de adolescente não se contentou em ficar somente na piscina e andar a cavalo. Eu queria sair e explorar a fazenda inteira. Depois de um tempo enchendo meu primo Alex com isso, ele finalmente concordou em ir comigo, já que além de não querer ir sozinho, eu também não conhecia tão bem a região quanto ele. Nós saímos de manhã, um pouco depois do café, e fomos dar umas voltas. Quando estávamos um pouco longe da casa da fazenda, ele olhou para mim e disse: já que você quer explorar, eu vou te levar para a antiga casa principal da fazenda. Quando ele me falou aquilo, eu já sentia que eu iria encontrar muito mais do que eu queria lá. A casa antiga da fazenda ficava bem longe da outra e nós levamos um bom tempo para chegarmos até lá. Quando chegamos, eu vi que a casa era bem velha. Ela não era tão grande, mas também não era pequena. A porta estava destrancada, simplesmente encostada. Não era exatamente aquilo que eu tinha em mente quando eu falei que eu queria explorar a fazenda. Eu estava mais interessado em um rio, alguma cachoeira, uma montanha com uma vista bonita ou até mesmo alguma caverna, mas era aquilo que eu tinha no momento. Nós entramos na casa e a primeira coisa que eu notei foi que as paredes estavam completamente arranhadas e com manchas amarronzadas que pareciam ser sangue, mas poderiam ser tinta vermelha também. O meu primo falou que fazia tempo que ele não ia para lá, mas que da última vez que ele foi, as paredes não estavam daquele jeito. Estávamos na sala principal e para a esquerda tinha uma passagem que levava para uma outra sala e para a direita um corredor que levava para os quartos. A sala de jantar dava para a cozinha e de lá para fora da casa pela porta dos fundos. Nós pegamos o corredor da direita para olhar os quartos. Haviam 4 quartos e um banheiro no local. O primeiro quarto estava normal, nada demais, só poeira. O segundo e o terceiro, a mesma coisa. Então fomos ver o último quarto, o maior de todos. E quando entramos, eu senti uma brisa fria e um pouco de frio, mesmo a casa estando bem quente e abafada. Nesse quarto havia um armário e nós fomos ver o que havia dentro dele. Abrimos a porta e nada. Então eu ouvi um som de passos vindo do corredor. Agarrei o braço do meu primo e olhei para a porta. Os passos chegaram perto e pararam na frente da mesma, mas não aparecia ninguém. Eu nem pensei, eu fiquei assustado e saí correndo, e ele veio logo atrás de mim. Enquanto eu corria pela casa para sair dela, eu não vi ninguém lá dentro. Eu só vi nossas pegadas na poeira e mais ninguém. Apesar de termos ouvido os passos, finalmente lá fora, na luz do sol, ficamos mais calmos. Eu olhei para ele e ia perguntar o que seria aquilo. Foi quando ele começou a gritar do nada. A única coisa que ele falava era que estava doendo e estava queimando muito o corpo dele. Eu olhei para o braço dele e começaram a aparecer um monte de marcas vermelhas e brotoejas. O pescoço dele começou a ficar todo vermelho também. Eu decidi que era melhor levá-lo correndo para a casa da fazenda para a mãe dele ver o que era. Antes de sair correndo com ele, dei uma última olhada para a casa e vi uma fumaça meio acinzentada na porta de entrada, formando assim a silhueta de uma pessoa. Depois disso, agarrei a mão do meu primo e saí correndo. Quando chegamos na casa da fazenda, a mãe dele viu como ele estava e ficou assustada. Ela o levou para o hospital e deram alguns remédios para ele tomar. O mais estranho é que no dia seguinte ele já estava bom de novo. Nem parecia que tinha tido alguma coisa. Ele me falou que aquela foi a primeira vez que ele tinha tido uma reação alérgica ao entrar dentro dos quartos daquela casa antiga, pois ele nunca tinha sentido isso antes. Durante o jantar, nós falamos o que havia acontecido no dia anterior e mencionamos os passos que ouvimos. O namorado da minha tia ficou preocupado, achando que poderia ter alguém morando lá escondido, já que isso não é incomum acontecer por aqui. Ele resolveu investigar a casa no dia seguinte, quando não tinha muita coisa para fazer. O Alex e eu fomos juntos com ele.
Quando chegamos lá, entramos na casa e, para nossa surpresa, as paredes não tinham arranhões e nem manchas de tinta ou sangue. Mas o Alex e eu não saímos da sala. Foi o máximo que nós entramos. O namorado da minha tia procurou a casa inteira e não achou ninguém, nem sinal de que alguém tivesse estado lá dentro. Em seguida, nós fomos embora de lá. E nem o Alex e nem eu voltamos para aquele local novamente. Mas eu não vou esquecer tão cedo daquela fumaça cinza que eu vi na porta e nem da alergia relâmpago do Alex, que veio do nada e foi embora como se ele nunca tivesse pegado nada. E isso serviu de lição para mim, mostrando que visitar lugares desconhecidos e principalmente antigos pode ser perigoso e assim trazer surpresas muito desagradáveis.